equipa melhor para conseguir dar os resultados que a torcida, que a direção quer e que merece. Leonardo, tudo bem? Emerson Pansieri, da Itatiaia. Nos encontramos no aeroporto, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre esse trabalho seu antes de chegar aqui. Você contou dessa questão familiar, mas já fez um estudo desse time, dos jogadores, por exemplo, atletas mais novos, atletas mais experientes, com mais bagagem. Como é que foi também para fazer essa análise com a sua comissão técnica? E seja bem-vindo novamente. Obrigado. Com certeza, quando começamos a falar, já passou 12 dias talvez, eu tive a preocupação de fazer um estudo do clube em relação ao seu efetivo. Mas há uma coisa importante, eu falei sempre com o Presidente e com o Alexandre, quero tomar decisões depois de trabalhar um pouco com eles, porque uma coisa é ver vídeos e outra coisa é sentir no campo a qualidade e o perfil de cada jogador. Normalmente costumo fazer o trabalho de casa e alguns de vocês também já conhecia, por isso estou à vontade. Adroaldo Leal, Rádio 98. Leonardo, bem-vindo ao Cruzeiro. Queria saber de você o que você acha, né, o que você acha hoje aí desse futebol aqui no Brasil, e principalmente o que você tem visto, porque aqui no Brasil, principalmente a torcida do Cruzeiro é uma torcida que vai no jogo, que apoia, enfim, mas também é uma torcida que cobra muito. Queria saber como é que você vê o nosso futebol e o que você acha desse tipo de relação, né, que é muito próxima, principalmente com a chegada do Pedro Lourenço, onde ele praticamente devolveu o Cruzeiro para o seu torcedor e tem essa proximidade de cobrança, também de incentivo. Como é que você vê isso? Em primeiro lugar, como é que eu vejo o futebol? Acho que o futebol brasileiro nos últimos anos conseguiu, principalmente as equipas que ganharam os campeonatos e que ganharam os Libertadores, eu acho que a grande diferença foi a intensidade. Essas equipas conseguiam ter talento e ter intensidade no jogo. Foi o caso do Palmeiras, foi o caso do Flamengo, foi no caso agora do Botafogo. E eu também é nessa área que eu acredito, ter mais intensidade, ter mais agressividade, porque os campeões, todos eles, têm talento, mas também têm que ter a outra parte, que é a intensidade de jogo, que é importante. Isto é a minha visão sobre o futebol brasileiro dos últimos anos, que foi o que eu acompanhei mais. Em relação à segunda pergunta? Em relação aos adeptos, eu ontem saí do jogo triste pelo resultado, mas principalmente triste porque aqueles 64 mil estavam lá a torcer e foi espetacular vê-los a apoiar a equipa, ir ao estádio e foi por isso que uma das minhas palavras hoje para os jogadores era: temos que entregar mais. Temos que entregar mais porque aquelas pessoas que foram lá merecem. E é isso que eu vou tentar passar na minha mensagem todos os dias, porque o futebol vive dos adeptos e um dos motivos de ter vindo para o Brasil é também esta cultura do futebol, não é? Esta cultura dos adeptos, esta cultura do jogar para ganhar, esta cultura desta pressão também mediática da vossa parte, que eu tinha perdido nos últimos anos. Estive no Olympiacos, estive no Sporting e tinha saudades de voltar outra vez a um registro diferente. Leonardo, aqui, prazer, Samuel Venâncio. Quando você vem para iniciar esse trabalho aqui, já pega um elenco montado com os jogadores, durante todo esse tempo aí, o que você conseguiu estudar dos atletas, conhece, trabalhou com o Matheus Pereira, o que você pode trazer para esse Cruzeiro, para uma temporada que ainda está no início, mas tem já essa reta final de campeonato estadual e outras competições importantes pela frente? Obrigado. É assim, tudo aquilo que eu vos digo já transmiti também para os jogadores, por isso eu estou muito à vontade. O que eu pretendo e que posso prometer é trabalhar para criar uma equipa competitiva. Uma equipa competitiva que tenha uma atitude todos os jogos da procura do resultado, da procura da vitória e que respeite a história do clube e os seus adeptos. Com certeza que não vamos passar de uma fase mais negativa, que é este caso, que os clubes só trocam treinadores quando estão numa fase mais negativa. E nós queremos passar para uma fase positiva. Isto não vai ser um truque de magia, mas é um processo que eu acredito, é um processo evolutivo de crescimento
em que a gente vamos estar todos empenhados em fazê-lo, sabendo que no Brasil a pressão é muito grande, o resultado todos os fins de semana, mas eu quero pôr isso um pouco de lado e trabalhar naquilo que eu acredito. Muitas vezes perguntam, melhor o seu trabalho foi no Mónaco em 2017. Não, isso foi o mais fácil. O difícil foi em 2015, quando eu tive que preparar a equipa em 2016. Para 2017 eu estava sentado lá no banco só a assistir aquela equipa. Mas é isso, todos os grandes trabalhos têm que ter um background, têm que ter uma retaguarda de trabalho antes do sucesso. Nunca senti o sucesso depois do trabalho, é sempre o trabalho, depois temos o sucesso. Oi, Leonardo, Vinícius Araújo, da Record TV. Adroaldo falou sobre as características da torcida do Cruzeiro, é uma torcida muito apaixonada, que lota estádio com frequência e muito impaciente também para vaiar qualquer ídolo mundial, que demora 20 minutos se não corresponder, e depende da motivação. E a gente fala também das características do Cruzeiro, que historicamente é um time que joga com bola no pé, que sempre jogou muito pro ataque, criando muita alternativa no campo do adversário. E talvez, pelo que viveu um tempo atrás, o Cruzeiro deixou essas características de lado. Eu queria saber sobre o trabalho do Leonardo. Se realmente você tem essa proposta, o que você pretende empregar nesse time. E com relação à preocupação defensiva também, o Cruzeiro tomou 6 gols em 6 dos 7 jogos oficiais da temporada, ou seja, a defesa tem demonstrado muita fragilidade. Como é que é para equilibrar isso, a preocupação ofensiva, que o torcedor quer ver em campo, um time se impondo contra os adversários, mas também esse cuidado para não tomar tanto gol igual tem tomado. Obrigado e seja bem-vindo. Obrigado. Em relação à minha atitude em relação à gestão das equipas, com certeza que tenho que me adaptar um pouco ao elenco que temos. E em relação ao jogo, claro que gosto de ter uma equipa que tenha bola, mas que também tenha uma transição rápida, quando tiver espaço, que tenha uma mudança de flanco também quando os adversários nos pressionarem nos corredores, que defensivamente seja uma equipa compacta, consiga pressionar o adversário. Temos que trabalhar estas várias ideias no jogo, porque o jogo às vezes não é só um sentido, não é? O jogo às vezes tem várias variantes mesmo dentro do jogo. Há momentos que temos de ter maior controle da bola, outros momentos temos de ir mais em transição, e essas ideias temos que começar a trabalhar, e hoje começamos, porque eu não acredito somente numa ideia que temos que manter independente do que o adversário está a fazer. Isto é, se o adversário nos pressionar, vamos continuar a jogar no pé para perdermos a bola. Talvez não, talvez vamos aproveitar o espaço nas costas, vamos aproveitar o espaço no corredor contrário. O jogador tem que ter esta cultura tática de perceber qual é o momento, qual é o timing, para tomar as melhores decisões em relação ao plano de jogo. Ok? Leonardo, Natália, ESPN, bem-vindo, prazer. A minha pergunta é sobre o calendário brasileiro, porque você está vindo para um país onde os jogos eles se intercalam muito. A gente tem o Mineiro agora, ainda tem Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana. Como que você pretende trabalhar com tantos jogos no intervalo tão curto, pegando já, como o Pedrinho falou, a locomotiva andando, tendo pouco espaço para se adaptar? Bom, eu vou tentar... Não é a primeira vez que faço 65 jogos numa época, já o fiz, mas com certeza que temos de ter algum cuidado, principalmente das viagens, que o Brasil é um país muito grande e existem muitas deslocações. Temos que gerir bem o efetivo, temos que ter várias soluções dentro do grupo, e essa é a nossa ideia, porque eu não acredito em 11 jogadores, eu acredito num plantel. Eu também já falei com os jogadores sobre querer competitividade dentro do grupo, isto é, ter mais do que uma solução para cada posição, porque não podemos depender só de 11 jogadores, já sabemos que a torcida às vezes quer que jogue sempre os mesmos. Nós temos que perceber, uma equipa competitiva tem que ter soluções, que é para nós conseguirmos superar este calendário e este número de jogos para todas as competições e termos sempre uma equipa fresca e uma equipa que ambicione sempre lutar pelos melhores resultados e pelos títulos. Não quer dizer que vamos ganhar, mas pelo menos vamos lutar. São duas situações completamente diferentes. Quando assumimos que vamos ganhar, é uma situação diferente de combater e andar ali a lutar e a brigar com os outros para os objetivos. Boa tarde, Léo. Sofia Cunha, do No Ataque. Seja bem-vindo ao Brasil, ao Cruzeiro.
Você assistiu ao clássico ontem contra o Atlético. O Wesley Carvalho falou que acionou alguns jogadores que você ainda não havia visto em campo contra o Uberlândia, para você também ter uma noção de todos. Então, certamente, você já está por dentro assim, das características de alguns jogadores, de como o Cruzeiro tem jogado. Na sua concepção, vendo de fora, sem ainda ter a oportunidade de trabalhar com eles, quais são os pontos de melhoria assim, mais urgentes que você identificou nesses jogos que você acompanhou? Obrigado. Obrigado. Conhecer jogadores é como conhecer pessoas. Às vezes precisamos de um certo tempo. Às vezes as primeiras impressões não são a realidade. E na vida, e no desporto, e no futebol, é um pouco a mesma situação. Nós estamos agora a iniciar um processo, eu tenho que entender muito bem não só a qualidade, mas também o perfil do jogador, o que é que ele pode nos dar, e neste momento a nossa ideia é iniciar com o elenco que temos, mas com certeza que internamente já dei algumas informações ao Presidente, ao Alexandre, em situações que podemos melhorar para o Cruzeiro ser cada vez mais competitivo em termos de presente e futuro. Boa tarde, Leonardo. Guilherme Pio, do itatiaesporte.com.br. Seja bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro. Como que aconteceram as conversas iniciais com o Cruzeiro? Você disse que há 12 dias, mais ou menos, já conversava com a diretoria. Como é que foi essa procura? Você chegou a conversar com alguns compatriotas seus que já trabalham no Brasil? Vi que o Pepa recentemente comentou que você estava chegando para trabalhar aqui. Então, você conversou com o Pepa, que passou pelo Cruzeiro, ou algum outro técnico português que aqui já está, para pegar alguma informação de como era o Brasil, como era o futebol brasileiro? Você já deu uma característica importante, a pressão, porque é jogo 2 vezes na semana. Bem-vindo. Obrigado. Não, em relação à conversa, foi uma conversa muito, muito fácil. Como o Presidente disse, quando eu queria sair dos Emirados, eu ia sair em janeiro, já tinha tudo combinado com a direção do clube, de sair no fim do mês, porque tinha a situação, minha esposa estava 45 dias no hospital, eu tinha que ir ter com ela a Portugal, mas entretanto apareceu o Cruzeiro e foi uma situação fácil, porque eu queria vir para o Brasil, ele queria um treinador, e foi fácil de juntar estes 2 interesses. Como ele disse, não é uma questão financeira, mas é uma questão de uma experiência pessoal no país que eu acredito que tem grande talento e que eu vou usufruir também desta passagem como treinador e também como ser humano. Eu sinceramente não falei com ninguém, troquei 2 mensagens com o Pepe. Ele falou-me, podias ter-me avisado, e aquelas mensagens a brincar, e disse, ainda não tive tempo, porque estes 12 dias também foram um pouco ocupados, tive que ir à Madeira, tive que pegar a família, vir para o Brasil, tive que analisar os jogos, porque eu vi os últimos 4 jogos do Cruzeiro, e tive que me preparar, e o meu tempo não foi muito para estar a conversar com o pessoal, mas eu tenho uma grande relação com o Jorge Jesus, acompanhei-o muito aqui, o Abel trabalhou comigo quando eu era treinador do Sporting, ele treinava a equipa sub-20 do Sporting, por isso eu conheço muitos dos portugueses que trabalharam cá. Leonardo, boa tarde, Gabriel Duarte do GE. Globo. Queria te perguntar sobre o Matheus Pereira, você trabalhou com ele no Al Hilal, o que você pode falar desse jogador, como que você pretende utilizá-lo? E sobre o elenco, você acha que o elenco está já capaz de disputar todos os títulos da temporada também? Em relação ao Matheus, o Matheus é um jogador que eu conheço, fui buscá-lo para o Al Hilal na Arábia Saudita, ele esteve lá comigo 1 ano, foi onde ganhamos a Champions League Asiática e a Supertaça. É um jogador que tem qualidade, tem muita qualidade, e o que é que eu pretendo dele? Eu pretendo tirar o melhor que ele possa dar ao clube, como todos os jogadores. A receita é sempre a mesma, é tirar dos nossos jogadores o seu melhor, de forma a rentabilizar o jogador e a equipa ter sucesso. Isso, para mim, é que é a grande receita que eu tenho com todos os jogadores.
Pá, o elenco, como eu já lhe disse, temos um grande elenco, temos bons jogadores, temos jogadores mais experientes. Isto faz-me lembrar um pedacinho o elenco quando eu cheguei no Mónaco. No Mónaco também tinha uma equipa de jovens jogadores, tinha alguns jogadores mais experientes, Ricardo Carvalho, Berbatov, Tualan, jogadores internacionais, capitães de seleção, e conseguimos fazer ali um grupo coeso, um grupo de trabalho, com os jovens também a evoluir. E pronto, eu acho que isto é um pouco a mesma ideia, mas nunca esquecendo da responsabilidade de treinar o Cruzeiro, na responsabilidade de evoluir, de crescer, mas sempre com a ambição de jogar para disputar os títulos e para lutar com os outros times que são fortes também no Brasil. Jardim? Boa tarde, Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Eu queria te perguntar também sobre essa parte do Mônaco, porque você ajudou a consolidar muitos jovens jogadores, né? Fabinho, Dyer, Bernardo Silva e principalmente o Mbappé. Você acha que vai ser possível traduzir isso agora para o Cruzeiro? Porque também tem várias peças aqui que são muito experientes, tanto no ataque como também no meio-campo. Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma queda para ajudar a evoluir os jogadores jovens. Acho que vendemos mais de 1.000 milhões já de jogadores jovens. O primeiro grupo no Sporting, o Dyer foi do Sporting, tivemos no Sporting o Dyer, o Eric, Marco Rojo, que foi para o Manchester United. Depois temos quando eu saio do Sporting, vou para o Mónaco. E no Mónaco tive um grupo de jogadores também muito grande que valorizamos, desde o Marcial, Bernardo Silva, Lemar, Fabinho, Bakayoko, Mendy, Mbappé. Já não tenho espaço na lista por tantos que foram lançados, mas tenho um grande jogador, que é o grande brasileiro, que é um jogador que eu adoro, que é o Fabinho. Foi um jogador com uma história comigo muito grande, porque o Fabinho estava no Mónaco como lateral direito, e o Fabinho, eu achava que ele era um jogador médio a lateral direito, não era um jogador muito bom. E eu falei com o Fabinho e disse: vais passar a jogar a volante. Ele: mas o treinador da seleção não quer que jogue a volante, o meu empresário não quer que jogue a volante. Mas então vais jogar ao médio nível. Ele disse: não, mas eles não percebem o futebol. Você é que é o meu treinador, se é para jogar a médio. E em 2 anos conseguimos lançar o Fabinho a médio, que foi vendido para o Liverpool por 60 milhões. Mas é um miúdo que, com a idade que ele tinha, tomar essa atitude de querer jogar no meio, para mim foi surpreendente, porque com a pressão da seleção, com a pressão do seu agente, 99% dizia: não, eu quero ficar aqui lateral e não mexa. E o Fabinho é um dos brasileiros que eu treinei, que eu tenho grande consideração por ele. Vamos ver, estamos a negociar. No contrato dentro da esquerda digamos não Mbappé. Leonardo Jardim. Desculpa. Tudo bem? Tá tudo Prazer, Vanberto Teixeira, Sacode Minas, canal A Voz Celeste. Eu queria saber desse primeiro contato seu hoje com os jogadores aqui na Toca e o substituto de Gabigol, né? Porque ele não joga contra o Democrata em Sete Lagoas. Bem, o contacto acho que foi positivo. Eu normalmente tenho sempre uma mensagem muito direta e honesta com os meus jogadores. Eu não sou vendedor de histórias, eu gosto de ter uma relação muito próxima com os meus jogadores, mas gosto de ser muito direto. Os portugueses são um pouco diretos, não é? E eu gosto de ser direto, e estive a explicar aos jogadores que temos que melhorar, porque quando existe uma mudança de treinador é que as coisas não estão bem, mas não é o treinador que vai mudar. Vou ajudar, eu quero ser uma peça para ajudar, que os grandes intervenientes são os jogadores, eles é que têm que ter essa capacidade também de mudar a atual situação para uma situação melhor. Mas acho que foi extremamente positiva e vi na cara deles motivados para fazer melhor e para terem sucesso no Cruzeiro, porque muitos deles também querem mostrar as suas qualidades este ano. O Gabigol, não temos o Gabigol, temos o Loteiro também com algum problema, temos o Caio ainda em recuperação. Vamos ver ali se o Paulassi joga de atacante ou se temos outra solução. Leonardo.
Tudo bem? Prazer falar com você. Obrigado. Seja bem-vindo ao Cruzeiro e também ao Brasil. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Você falar sobre as suas características, né? Quando você acertou com o Cruzeiro, a gente viu que você é um cara que cobra muita disciplina dos jogadores e gosta de um time ofensivo. Que você falar sobre esse estilo de jogo seu e suas características também, como que você gosta do time. Eu gosto do time ganhando. Isso é que eu gosto. É sempre difícil estarmos a falar sobre a pessoa, eu não sei se gosto de disciplina. Eu gosto que as coisas corram bem. Gosto de que as pessoas respeitem o clube que paga os salários. Gosto que respeitem os adeptos. E por isso é que eu cobro um pouco mais do habitual. Em relação à disciplina, sou um defensor do grupo, dentro das regras que tivemos que impor dentro do grupo. Por isso, mas isso eu também faço com o meu filho, por isso eu estou à vontade com os jogadores, é a mesma atitude. E pronto, é essa a ideia que eu quero transmitir. Em relação ao jogo, com certeza queremos ter um jogo de controle, queremos ter um jogo ofensivo, mas foi como o seu colega disse ali, a equipa sofre muitos golos, temos que ter também um equilíbrio, temos que projetar a equipa para jogar no ataque, mas sempre, como diz o Wesley, marcando, e este tipo de processo vamos tentar encontrar um equilíbrio dentro da equipa que permita jogar bom futebol, permita ser agressiva, mas também permita que os adversários joguem menos e defender bem, porque eu costumo dizer... marcar muitos golos, às vezes é o resultado de um jogo, mas equipas que querem ganhar campeonatos e querem ganhar títulos têm que ter uma estrutura forte e têm que ter uma organização defensiva forte. André Jardim, seja bem-vindo. Agora sim. Boa tarde, seja bem-vindo. Da Dalino, Rádio Liberdade FM. Você é um dos maiores treinadores de Portugal. Se qualquer ponto de Portugal hoje fizer uma pesquisa, claro, você vai aparecer entre os primeiros. E você vem ao Brasil, está fazendo o caminho inverso. Você disse que queria vir ao Brasil, Pedro também precisando da diretoria, e o Pedro precisando de um treinador para comandar o Cruzeiro. Você chega para comandar um dos maiores clubes do Brasil, que nesse momento está sendo recuperado pelo Pedro. Aí eu te pergunto, em termos de projeção, com esse elenco, com a sua bagagem, você já fez uma projeção, lembrando que o futebol é muito imediatista, né? Claro. Para trazer o Cruzeiro para o seu devido lugar, do protagonismo do futebol brasileiro, do mundo, e conquistar títulos. Eu não sei, pronto, Portugal tem muitos bons treinadores e acredito que estou na elite do futebol português, principalmente por 2 ou 3 motivos. Porque fui dos poucos treinadores a ganhar um campeonato no Big Five, que é França, fui eu e o Zé Mourinho e o Arthur Jorge em França. Fui também dos poucos treinadores que teve na meia-final da Champions League e o único treinador que ganhou a Champions League asiática. Foi por isso que eles dão-me essa importância. Mas eu sou um cara normal, eu gosto de trabalhar, nunca estou em pontas de pés. Eu sou um cara humilde, sou um cara que quer que a equipa jogue bom futebol, quer que a equipa trabalhe e que ganhe jogos. E sabemos que no Brasil vai haver esta situação de quando perdermos, a mudança de muitos treinadores, de liderança, mas isso aí temos que acreditar que um projeto é uma construção, e uma construção é difícil fazer o telhado, fazer os acabamentos, se não conseguimos fazer as bases. Isso é uma regra da vida, não é? Não é por acaso que os melhores clubes do mundo têm uma consistência em termos de técnicos, em termos de projeto. Temos esse exemplo aqui no Brasil, que também há uns clubes que mantêm o técnico já há alguns anos e estão tendo algum sucesso. Por isso nós acreditamos no projeto, mas queremos ter resultados. E vamos tentar unir forças para esse objetivo. Leonardo. Gabriel Moraes de O Tempo, daqui de Belo Horizonte. Boa tarde, seja bem-vindo. Há algumas semanas, o próprio Pedro Lourenço falou que o Cruzeiro estava fechando as janelas de contratações com 9 reforços e que isso mudaria a não ser que houvesse alguma baixa, e nos últimos dias houve, que foi a lesão do zagueiro João Marcelo, que deve voltar a jogar no final do ano ou então em 2026. Você já indicou algum zagueiro para repor essa perda ou ainda pretende trazer reforços para outras posições do time?
Em relação a essa situação, o clube já se tinha organizado com mais um central, um zagueiro, e teve essa lesão, e com certeza nós estamos a tentar equilibrar, porque precisamos de uma equipa equilibrada, precisamos de mais soluções para a zaga, e vamos procurar um jogador para colmatar essa lesão que vai levar o jogador a parar até o fim do ano. Em relação às outras situações, os treinadores querem sempre exigir mais, mas temos que fazer uma conversa aqui, porque este projeto não é do Jardim, este projeto é um projeto do Jardim, com o presidente, do Cruzeiro, dos adeptos, e as nossas decisões têm que ser decisões tomadas em conjunto, mas sempre em prol do melhor para a equipa e do melhor para o clube. Boa tarde, Leonardo. Mike Costa, da Cruzeiro Esportes, aqui. Seja bem-vindo a Belo Horizonte, boa tarde para você. Eu queria te perguntar sobre o goleiro Cássio. O Cássio é um dos maiores goleiros aí da história do futebol brasileiro, né? Muito vencedor, de muita qualidade, importante no ano passado, só que esse ano ele tem sido um pouco instável e tem recebido críticas da torcida. Então eu queria saber de você, como é que você pensa em trabalhar esse jogador, esse goleiro, no estilo de jogo também, mas também psicologicamente, para que ele volte a ser um grande campeão no Cruzeiro agora. Obrigado. Como disse, como todos os jogadores, o que é que eu pretendo? Eu pretendo é rentabilizá-los e colocar ao melhor nível. E estamos a falar do Cássio, como estamos a falar do resto do elenco. E a minha ideia é com certeza o trabalho, mas também dar confiança, porque qualquer trabalhador gosta de confiança, não é? Quando eles conseguem aliar a confiança ao trabalho, normalmente têm bons resultados. E é isto que nesta fase vamos fazer com o Cássio, como vamos fazer com os outros do elenco, dar confiança, trabalhar no limite para que eles possam ter performances boas dentro de campo. Boa tarde, Leonardo Jardim aqui. Bem-vindo a Minas Gerais, Diego Marinho, do Portal Diário Celeste. Você falou que assistiu os últimos 4 jogos do Cruzeiro, coincidentemente são os jogos em que ele foi comandado pelo Wesley. Como que foi esse contato com ele, o que ele te passou do clube e qual que é a análise que você faz desses jogos que ele teve no comando da equipe principal? Quando iniciamos as conversas com o Cruzeiro, uma das situações que eu pedi era conversar um pouco com o treinador interino, com o Wesley, e explicar a ele um pouco quais eram as minhas ideias e, se fosse possível, dentro da organização que ele pretendia para a equipa, já começar a implantar algumas situações, não é? Vocês sabem que eu sou um treinador que estou muitos anos na Europa e eu também trabalho com alguma intensidade, e eu queria que ele aos poucos começasse a colocar essa intensidade nos treinos. Em termos estratégicos também falámos de algumas ideias, e pronto, e fomos falando, ele ia falando da equipa, qual eram as ideias dele, e nós discutíamos o plano de jogo, os treinos, e acho que foi bacana, e ele fez um bom trabalho. Muito obrigado, Jardim, obrigado a todos.